A chuva batia implacável no telhado de zinco da casinha amarela, quando Dona Sebastiana Oliveira empurrou o portão de madeira carcomida. Aos 70 anos, ela havia aprendido a odiar as tempestades amazônicas que transformavam as ruas de terra de Santarém em verdadeiros rios de lama. O saco plástico da padaria pesava em seu braço magro enquanto ela apressava o passo, ansiosa para chegar ao abrigo de seu lar. Foi então que ouviu um gemido baixo, quase inaudível entre o barulho da chuva torrencial. Sebastiana parou, franzindo os olhos cansados na direção dos arbustos encharcados que separavam sua propriedade da casa vizinha. O som se repetiu, mais fraco desta vez, como um lamento desesperado de quem implora por socorro. "Meu Deus do céu", murmurou ela, deixando cair o saco de pães enquanto se dirigia cautelosamente aos arbustos. Suas mãos trêmulas afastaram os galhos molhados, revelando uma pequena criatura peluda, não maior que sua mão fechada. Os olhos ainda fechados, o corpinho arrepiado tremendo violentamente sob a água gelada. Sebastiana sentiu o coração acelerar. Há 5 anos, desde que enterrara seu marido Antônio no cemitério municipal, ela vivia numa solidão que doía no peito como uma ferida que nunca cicatrizava. A casa vazia ecoava seus passos solitários, e as conversas limitavam-se aos cumprimentos educados na missa de domingo e às fofocas ocasionais com Dona Marta, a vizinha curiosa que vivia espiando pela janela. Sem hesitar, ela ergueu o filhote com cuidado extremo, envolvendo-o na blusa de lã que usava por baixo do casaco. O pequeno ser emitiu um ruído fraco, quase um ronronar, que derreteu instantaneamente qualquer resistência que pudesse ter. Era como se o destino tivesse colocado aquela criaturinha em seu caminho, exatamente quando ela mais precisava de um propósito, de algo para amar novamente. "Calma, meu bem", sussurrou Sebastiana, dirigindo-se rapidamente para dentro de casa. "A vovó vai cuidar de você agora." A palavra vovó escapou naturalmente de seus lábios e ela sorriu pela primeira vez em meses. Talvez não fosse biologicamente sua avó, mas naquele momento sentia como se fosse. Dentro da cozinha aconchegante, decorada com santos católicos e plantas medicinais que pendurava do teto, Sebastiana examinou melhor seu novo companheiro. O pelo, mesmo molhado, exibia um padrão dourado com manchas escuras que ela nunca havia visto em gatos domésticos. As patinhas eram desproporcionalmente grandes para o tamanho do corpo, e as orelhas pontudas tremiam a cada som. Ela aqueceu o leite em uma panela pequena e, usando uma colher de chá, começou a alimentar o filhote gota por gota. Para sua surpresa e alegria, ele aceitou o alimento prontamente, sugando com força impressionante para algo tão frágil. Entre uma colherada e outra, Sebastiana encontrou-se conversando com ele como se pudesse entendê-la perfeitamente. "Você deve estar sentindo falta da sua mamãe, não é? Mas não se preocupe, eu vou cuidar bem de você. Preciso pensar num nome bonito." Ela pausou observando as marcas distintivas na pelagem. "Que tal pintado?" "Não, muito comum." "Tigrinho?" "Ah, eu sei. Dourado. Você vai se chamar Dourado, que nem o rio que corta nossa cidade." Naquela noite, Sebastiana improvisou uma cama para Dourado usando toalhas velhas dentro de uma caixa de sapatos. Posicionou-a ao lado de sua própria cama para poder ouvi-lo se precisasse de algo durante a madrugada. Pela primeira vez em anos, ela não sentia o peso opressivo da solidão pressionando seu peito quando deitava a cabeça no travesseiro. Durante a madrugada, acordou várias vezes com pequenos ruídos vindos da caixa. Dourado se mexia inquieto, emitindo sons baixos que mais pareciam tentativas de comunicação do que simples miados. Sebastiana levantava-se pacientemente, oferecia um pouco mais de leite morno e fazia carinho em sua cabecinha até que ele se acalmasse. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol amazônico começaram a filtrar pelas cortinas floridas, Sebastiana despertou com uma sensação estranha de completude. Fazia tanto tempo que não acordava ansiosa para começar o dia, com um propósito claro em mente. Dourado havia crescido visivelmente durante a noite, o que ela atribuiu à boa alimentação e ao ambiente seguro. Enquanto preparava o café da manhã, Sebastiana planejava mentalmente as mudanças necessárias em sua rotina.
Precisaria comprar ração adequada, providenciar uma caixinha de areia e talvez até consultar o Dr. Carlos Mendes, o veterinário da cidade, para garantir que Dourado estava saudável. A perspectiva de ter responsabilidades novamente, de ser necessária para alguém, encheu-a de uma energia que há muito não sentia. O som de Dourado se movimentando na caixa interrompeu seus pensamentos. Quando se virou para olhá-lo, encontrou 2 olhos dourados brilhantes, fitando-a com uma intensidade que a surpreendeu. Havia algo quase humano naquele olhar, uma consciência que parecia muito avançada para um filhote tão jovem. Mas Sebastiana afastou qualquer pensamento estranho, atribuindo a impressão à sua imaginação fértil de mulher solitária. "Bom dia, meu príncipe", disse ela, aproximando-se com uma nova porção de leite morno. "Hoje vamos providenciar tudo o que você precisa para ficar forte e saudável. A vovó Sebastiana vai fazer de você o gatinho mais feliz de todo Santarém." As semanas seguintes transformaram-se num turbilhão de descobertas e adaptações para Sebastiana. Dourado revelou-se um companheiro excepcional, demonstrando uma inteligência surpreendente e um apetite voraz que exigia alimentações frequentes. Ela cancelou sua participação no Terço das Senhoras na Igreja do Santíssimo Sacramento, inventando uma dor nas costas que a impedia de sair de casa por longos períodos. A mentira piedosa permitia-lhe dedicar-se integralmente aos cuidados com Dourado, que crescia numa velocidade impressionante. Em apenas 3 semanas ele havia triplicado de tamanho, e suas brincadeiras tornaram-se mais vigorosas e acrobáticas. Sebastiana observava maravilhada como ele conseguia saltar distâncias impossíveis para um gato doméstico, aterrissando sempre com uma graciosidade felina que desafiava as leis da física. Dona Marta, a vizinha fofoqueira, começou a fazer perguntas inconvenientes durante os encontros casuais no quintal. "Sebastiana, que barulhos estranhos são esses que saem da sua casa à noite? Parece que você tem um leão aí dentro", comentava com aquele sorriso malicioso que escondia mal sua curiosidade insaciável. "Ah, Marta, você e essa imaginação. Deve ser o vento batendo nas telhas soltas", respondia Sebastiana, desconversando habilmente enquanto o coração acelerava. A verdade era que Dourado havia desenvolvido o hábito de correr pela casa durante a madrugada, saltando móveis e prateleiras com uma energia inesgotável que a mantinha acordada, mas estranhamente feliz. A primeira consulta ao Dr. Carlos Mendes foi marcada para uma quinta-feira chuvosa de abril. Sebastiana colocou Dourado numa caixa de transporte emprestada da vizinha, inventando que estava levando um gato resgatado para castração. Durante o trajeto até a clínica veterinária, localizada na rua Siqueira Campos, ele permaneceu surpreendentemente calmo, como se compreendesse a importância daquele momento. Na sala de espera, Sebastiana observou nervosa enquanto outros donos de animais aguardavam sua vez. Cachorros de pequeno porte latiam ocasionalmente e gatos domésticos miavam de dentro de suas caixas de transporte. Dourado, por outro lado, mantinha-se silencioso, mas ela podia sentir sua presença intensa através das grades da caixa. Quando o Dr. Carlos chamou seu nome, Sebastiana sentiu as pernas tremerem ligeiramente. O veterinário, um homem bondoso de 50 anos que atendia a comunidade há 2 décadas, recebeu-a com seu sorriso habitual. "Então, dona Sebastiana, vamos conhecer esse novo membro da família." Ela abriu a caixa de transporte com cuidado e Dourado emergiu majestosamente, exibindo uma pelagem exuberante que brilhava sob as luzes fluorescentes do consultório. Dr. Carlos franziu imediatamente a testa, aproximando-se para um exame mais detalhado. Suas mãos experientes palparam o corpo musculoso do animal, mediram suas proporções e examinaram cuidadosamente as marcas distintivas na pelagem. "Dona Sebastiana", disse ele finalmente, com um tom que misturava preocupação e curiosidade profissional, "este não é um gato doméstico comum. As proporções corporais, o padrão da pelagem, a estrutura muscular. Eu sugiro fortemente que façamos alguns exames mais detalhados para determinar exatamente que espécie estamos lidando aqui." O coração de Sebastiana disparou. Ela havia temido esse momento, mas não estava preparada para enfrentá-lo. "Doutor, com todo respeito, mas eu conheço meu gatinho melhor que ninguém.
Ele é dócil, carinhoso, não causa problemas a ninguém. Não vejo necessidade de exames desnecessários que só vão estressá-lo. Antes que Dr. Carlos pudesse responder, ela fingiu olhar o relógio e exclamou: "Ai, meu Deus, esqueci que tenho um compromisso urgente na casa da minha irmã. Podemos remarcar para outro dia?" Sem aguardar resposta, Sebastiana colocou o dourado de volta na caixa de transporte e saiu apressadamente da clínica, deixando um Dr. Carlos confuso e preocupado, observando sua fuga. Durante o caminho de volta para casa, ela tentou acalmar os pensamentos turbulentos que invadiam sua mente. Havia algo diferente em Dourado, isso ela não podia mais negar, mas qualquer que fosse a verdade, ela não estava pronta para enfrentá-la. A primeira visita inesperada de João Pedro, seu neto de 16 anos, aconteceu numa tarde de sábado, quando Sebastiana menos esperava. O rapaz apareceu em sua porta com a mochila escolar nas costas, pedindo para passar o fim de semana com a avó como fazia ocasionalmente. Sebastiana sentiu o pânico tomar conta de seu corpo quando percebeu que Dourado estava dormindo tranquilamente na sala. "Vó, desde quando você tem um gato?" perguntou João Pedro ao avistar Dourado esparramado no sofá floreado. O animal abriu imediatamente os olhos e Sebastiana observou com horror como sua postura mudou instantaneamente de relaxada para alerta máximo. Os músculos se tensionaram visivelmente sob a pelagem e um rosnado baixo começou a emergir de sua garganta. "Dourado, calma", sussurrou Sebastiana, mas era tarde demais. O animal saltou do sofá com uma agilidade que deixou João Pedro boquiaberto, posicionando-se entre eles num comportamento claramente territorial. O rosnado intensificou-se, e pela primeira vez desde que o encontrara, Sebastiana viu algo selvagem e perigoso nos olhos dourados de seu companheiro. "Vó, esse bicho não é normal", disse João Pedro, recuando instintivamente. "Olha o tamanho dele. E esses dentes. Jesus Cristo, que espécie de gato é esse?" A voz do rapaz tremia ligeiramente, uma mistura de fascínio e medo que Sebastiana reconheceu como perfeitamente justificada. Pensando rapidamente, ela pegou Dourado no colo, ignorando a tensão muscular que sentia sob suas mãos. "João Pedro, meu anjo, que tal você ir para o quarto de hóspedes descansar um pouco? A viagem deve ter sido cansativa. Eu vou colocar o Dourado no quintal para ele não incomodar você." Era uma mentira necessária, mas que lhe custava admitir a dimensão do problema que estava enfrentando. Depois de trancar João Pedro no quarto com a desculpa de que estava organizando a casa, Sebastiana carregou Dourado para seu próprio quarto, fechando a porta com firmeza. Sentou-se na cama, segurando o animal que gradualmente se acalmava em seus braços, e pela primeira vez enfrentou a possibilidade de que sua felicidade recém-encontrada pudesse representar um perigo real para as pessoas que amava. Durante toda a noite, enquanto João Pedro dormia no quarto ao lado, Sebastiana permaneceu acordada observando Dourado. Ele havia voltado ao comportamento dócil habitual, ronronando baixinho enquanto ela fazia carinho em sua cabeça. Mas a imagem de sua transformação territorial permanecia gravada em sua memória, forçando-a a reconhecer que talvez estivesse lidando com algo além de sua compreensão ou controle. Na manhã de domingo, João Pedro partiu mais cedo que o planejado, alegando ter esquecido de um trabalho escolar importante. Sebastiana percebeu que ele estava genuinamente perturbado pelo encontro com Dourado, mas não teve coragem de iniciar uma conversa sobre o assunto. Quando o neto se despediu com um abraço mais breve que o habitual, ela sentiu como se uma pequena fissura tivesse se aberto no mundo perfeito que havia construído ao lado de seu companheiro. Sozinha novamente, Sebastiana decidiu que precisava de respostas. Na segunda-feira seguinte, dirigiu-se discretamente à Biblioteca Municipal de Santarém, localizada na Praça Barão de Santarém. Fingindo procurar livros de receitas culinárias, ela, na verdade, pesquisava tudo o que conseguia encontrar sobre fauna amazônica, especificamente sobre felinos selvagens da região. O que descobriu a deixou sem dormir por várias noites consecutivas. As características físicas que Dourado exibia correspondiam exatamente às descrições de uma jaguatirica jovem. O padrão distintivo da pelagem, as proporções corporais, a musculatura desenvolvida
e, principalmente, aquele comportamento territorial instintivo que havia testemunhado durante a visita de João Pedro. Sentada em sua cozinha às 3 da madrugada, com Dourado dormindo placidamente a seus pés, Sebastiana enfrentou a verdade que havia estado evitando há meses. Seu companheiro adorado não era um gato doméstico, mas sim um predador selvagem que crescia rapidamente e cujos instintos naturais poderiam eventualmente superar qualquer treinamento ou domesticação que ela tentasse implementar. A descoberta trouxe uma angústia profunda que ela não sabia como processar. Por um lado, amava Dourado com uma intensidade que há muito não experimentava, e a perspectiva de perdê-lo parecia insuportável. Por outro lado, a responsabilidade de manter um animal potencialmente perigoso em ambiente doméstico pesava em sua consciência como uma pedra no estômago. Nas semanas seguintes, Sebastiana começou a observar mais atentamente o comportamento de Dourado, procurando sinais que confirmassem ou negassem suas suspeitas. Ele havia desenvolvido o hábito de abrir sozinho as latas de sardinha que ela guardava na despensa, usando as garras com uma destreza quase humana que a deixava simultaneamente impressionada e preocupada. Suas brincadeiras tornaram-se mais brutas e ela começou a notar arranhões mais profundos nos móveis e nas cortinas. O momento mais revelador aconteceu numa tarde quando um cachorro vira-lata invadiu seu quintal, latindo agressivamente na direção da casa. Sebastiana observou pela janela, enquanto Dourado saía calmamente pela porta dos fundos, caminhando em direção ao intruso com uma confiança que era ao mesmo tempo bela e aterrorizante de se contemplar. O que aconteceu a seguir permaneceria gravado em sua memória para sempre. Dourado não atacou o cachorro, mas simplesmente se posicionou em frente a ele, emitindo um som que ela nunca havia escutado antes, um rosnado profundo e primitivo que parecia vir das profundezas da floresta amazônica. O cachorro, um animal de porte médio que normalmente não se intimidava facilmente, recuou imediatamente, baixou a cauda e fugiu em disparada, como se tivesse reconhecido instintivamente estar na presença de um predador superior. Naquele momento, observando Dourado retornar calmamente para dentro de casa, como se nada tivesse acontecido, Sebastiana compreendeu definitivamente que estava vivendo com um animal selvagem, cuja verdadeira natureza estava apenas começando a se manifestar. A gratidão por ter sido protegida misturava-se com o terror de imaginar o que poderia acontecer se essa mesma ferocidade fosse direcionada contra uma pessoa, especialmente uma criança como sua neta Maria Clara. A noite que se seguiu foi a mais longa de sua vida. Sebastiana permaneceu sentada na poltrona da sala, observando Dourado dormir tranquilamente no tapete, lutando com uma decisão que poderia mudar o curso de ambas as vidas para sempre. Ela havia encontrado o amor e o propósito que tanto procurava, mas a que custo? E até onde estaria disposta a ir para manter essa felicidade que poderia estar construída sobre uma base perigosamente instável? Quando o primeiro raio de sol dourou as telhas de sua casa na manhã seguinte, Sebastiana ainda não havia encontrado uma resposta, mas sabia que o tempo estava se esgotando e que em breve seria forçada a escolher entre seu próprio coração e a segurança das pessoas que amava. Era uma escolha que nenhuma pessoa deveria ter que fazer, mas que a vida havia colocado diante dela com uma crueldade implacável que apenas as situações mais extraordinárias podem revelar. Durante a tempestade de junho, Dourado escapou. Sebastiana havia saído rapidamente para fechar as janelas da frente quando um vento forte começou a derrubar os vasos de plantas do quintal. Quando retornou, encontrou a porta dos fundos escancarada e nenhum sinal de seu companheiro. O pânico que sentiu foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era apenas medo de perdê-lo, mas terror do que poderia acontecer quando as pessoas da cidade o vissem. Ela passou a noite inteira percorrendo as ruas encharcadas de Santarém, chamando discretamente pelo nome de Dourado, verificando cada beco, cada quintal abandonado, cada sombra que pudesse abrigar um animal assustado. A chuva intensa dificultava a busca, mas também providenciava uma cobertura que a impedia de ser vista em sua missão desesperada. Foi Dona Marta quem trouxe as primeiras notícias na manhã seguinte. Sebastiana,
Você viu o tamanho daquele gato que andou passeando pelo centro da cidade ontem à noite? Dizem que é grande como um cão médio, com manchas esquisitas na pelagem. O pessoal está dizendo que pode ser perigoso. Seu tom misturava curiosidade genuína com aquela satisfação maliciosa de quem tem uma fofoca suculenta para compartilhar. O coração de Sebastiana despencou. Não sei de nada, Marta. Não saí de casa ontem por causa da chuva. A mentira saiu mais facilmente do que ela esperava, mas cada palavra custava um pedaço de sua alma. Enquanto a vizinha continuava relatando os detalhes do avistamento, ela planejava mentalmente como encontrar Dourado antes que a situação saísse completamente de controle. A notícia se espalhou pela cidade como rastilho de pólvora. No mercado municipal, na praça, na rodoviária, todos comentavam sobre o felino misterioso, que havia sido visto perambulando pelas ruas durante a tempestade. Algumas versões da história eram relativamente fiéis aos fatos, mas outras transformavam Dourado num monstro feroz com olhos que brilhavam no escuro e garras capazes de despedaçar um homem adulto. Sebastiana encontrou Dourado escondido embaixo da ponte que conectava o centro histórico ao bairro residencial. Ele estava molhado, sujo e visivelmente assustado, mas correu para ela assim que ouviu sua voz. O alívio de reencontrá-lo foi tão intenso que ela começou a chorar ali mesmo, abraçando seu companheiro sem se importar com a lama que grudava em suas roupas. "Meu menino, você me deu o maior susto da minha vida", sussurrou ela, verificando se ele estava ferido. "Agora vamos para casa rapidinho antes que alguém nos veja aqui." O caminho de volta foi feito por ruas secundárias, com Sebastiana carregando Dourado enrolado em sua própria blusa, rezando para que ninguém os interceptasse. Mas o estrago já estava feito. Na semana seguinte, um repórter do jornal local, O Impacto, apareceu em sua porta fazendo perguntas sobre rumores de que uma moradora estaria criando ilegalmente um animal selvagem. Sebastiana negou tudo categoricamente, mantendo a porta entreaberta para que ele não pudesse ver o interior da casa, mas percebeu que a suspeita havia se cristalizado e não desapareceria facilmente. A pressão social aumentou exponencialmente. Vizinhos que antes a cumprimentavam cordialmente começaram a atravessar a rua quando a viam se aproximando. Na padaria, as conversas cessavam abruptamente quando ela entrava, retomando em sussurros quando pensavam que ela não podia ouvir. O isolamento que havia conseguido evitar através da companhia de Dourado retornou com força redobrada, agora acompanhado da humilhação pública. Sebastiana começou a viver como uma prisioneira em sua própria casa. Saía apenas quando absolutamente necessário, sempre verificando se não havia curiosos rondando sua propriedade. Instalou cortinas mais grossas em todas as janelas e passou a alimentar Dourado apenas durante a madrugada, quando tinha certeza de que ninguém poderia ouvir seus movimentos pela casa. A solidão forçada trouxe-lhe tempo demais para pensar. Nas longas horas que passava observando Dourado, ela começou a notar mudanças em seu comportamento que a preocupavam profundamente. Ele havia se tornado mais inquieto, passando horas olhando pela janela em direção à floresta que cercava a cidade, como se algo em sua natureza selvagem estivesse despertando e clamando por liberdade. Uma tarde, enquanto varria o quintal, Sebastiana observou Dourado saltar o muro de 2 metros, que separava sua propriedade da casa vizinha, como se fosse um simples degrau. A graciosidade e facilidade do movimento a deixaram boquiaberta, mas também confirmaram definitivamente que não estava lidando com um animal doméstico. Aquela agilidade felina era produto de milhões de anos de evolução selvagem, não de gerações de domesticação. Foi nessa época que Dr. Fernando Matos, um biólogo especialista em fauna amazônica da Universidade Federal do Oeste do Pará, apareceu em sua vida. Ele havia lido a reportagem no jornal local e, movido pela curiosidade científica e preocupação com a segurança pública, decidiu investigar pessoalmente os rumores que circulavam pela cidade. "Dona Sebastiana", disse ele numa manhã de julho, quando ela abriu a porta e o encontrou no portão, "meu nome é Fernando Matos, sou biólogo especializado em felinos amazônicos. Ouvi falar que a senhora pode estar cuidando de um animal que necessita de cuidados especializados."
Não vim aqui para criar problemas, mas para oferecer ajuda se necessário. A primeira reação de Sebastiana foi negar tudo e fechar a porta, mas algo na sinceridade do olhar de Dr. Fernando a fez hesitar. Ele parecia genuinamente preocupado, não apenas curioso ou ameaçador, como os outros visitantes indesejados que havia recebido. Depois de um momento de indecisão, ela abriu um pouco mais a porta e o convidou para entrar. Doutor, eu não sei do que o senhor está falando, começou ela, mas sua voz falhou quando Dourado apareceu na sala, caminhando com aquela confiança felina que não deixava dúvidas sobre sua verdadeira natureza. Dr. Fernando observou o animal com olhos experientes e Sebastiana viu o reconhecimento imediato em sua expressão. Minha senhora, disse ele gentilmente, esta é uma jaguatirica jovem, provavelmente com cerca de 8 meses de idade. É um animal magnífico e obviamente bem cuidado, mas que precisa retornar ao seu habitat natural antes que se torne perigoso para a senhora e para a comunidade. Suas palavras foram ditas com compaixão, mas carregavam o peso da verdade científica que Sebastiana não podia mais ignorar. Nos dias que se seguiram à visita de Dr. Fernando, Sebastiana enfrentou a decisão mais difícil de sua vida. Ele havia explicado que existia uma reserva ambiental a cerca de 50 quilômetros de Santarém, onde Dourado poderia viver livremente, mas em segurança, com acompanhamento veterinário regular e a garantia de que nunca seria maltratado ou enjaulado. A perspectiva de separar-se de Dourado era como imaginar arrancar seu próprio coração. Ele havia se tornado mais que um animal de estimação. Era seu companheiro, sua fonte de alegria, sua razão para acordar todas as manhãs com um sorriso no rosto. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia ignorar o que havia observado em suas interações com João Pedro, nem as mudanças comportamentais que sugeriam que seus instintos selvagens estavam se manifestando com força crescente. A decisão final veio quando sua neta Maria Clara fez uma visita inesperada. A menina de 10 anos adorava animais e ficou imediatamente encantada com Dourado, que, para o horror de Sebastiana, demonstrou uma tolerância surpreendente com a criança. Eles brincaram juntos durante toda a tarde, mas Sebastiana observou com crescente ansiedade como as brincadeiras se tornavam gradualmente mais brutas. Dourado permitia que Maria Clara subisse em suas costas, puxasse suas orelhas e até mesmo colocasse as mãos pequenas dentro de sua boca durante uma brincadeira de dentista. A confiança absoluta da criança contrastava perigosamente com a força crescente do animal, e Sebastiana percebeu que qualquer acidente, por menor que fosse, poderia ter consequências irreparáveis. Naquela noite, depois que Maria Clara partiu radiante de felicidade, prometendo voltar logo para brincar novamente com o gatão mais lindo do mundo, Sebastiana tomou sua decisão final. Ligou para Dr. Fernando e marcou um encontro para discutir os detalhes da transferência de Dourado para a reserva ambiental. Eu preciso ter certeza de que ele será feliz lá, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Preciso saber que não vai sentir que eu o abandonei, que ele vai entender que foi um ato de amor, não de rejeição. Dr. Fernando assegurou-lhe que a adaptação seria gradual e acompanhada, e que Dourado teria a chance de desenvolver os comportamentos naturais que sua espécie necessitava. A manhã da despedida amanheceu clara e ensolarada, como se a própria natureza quisesse facilitar a transição de Dourado de volta ao seu mundo selvagem. Sebastiana havia passado a noite anterior sentada ao lado dele, fazendo carinho em sua pelagem exuberante e sussurrando palavras de amor e gratidão por todos os meses de companheirismo que haviam compartilhado. Durante a viagem até a reserva, no banco traseiro do carro de Dr. Fernando, Dourado permaneceu calmo ao lado de Sebastiana, como se compreendesse instintivamente que algo importante estava acontecendo. Ela segurava uma das patas dianteiras dele entre suas mãos, memorizando a textura das almofadas macias e a força contida nos músculos que podia sentir sob a pelagem densa. A reserva ambiental Tapajós revelou-se um lugar mágico, com hectares de floresta preservada, lagos cristalinos e uma equipe de biólogos dedicados ao cuidado de animais selvagens resgatados ou em processo de reabilitação. Doutor,
Fernando explicou que Dourado passaria por um período de adaptação em um cercado amplo antes de ser gradualmente introduzido no ambiente completamente livre. O momento da despedida final aconteceu no cercado de adaptação, um espaço de várias centenas de metros quadrados que reproduzia fielmente o habitat natural de uma jaguatirica. Sebastiana entrou com Dourado nos braços uma última vez, sentindo o peso familiar de seu corpo musculoso e o calor reconfortante de sua presença. Quando o colocou no chão, Dourado não correu imediatamente para explorar o novo ambiente. Em vez disso, permaneceu sentado a seus pés, olhando-a com aqueles olhos dourados que expressavam uma inteligência quase humana. Era como se ele estivesse se despedindo, agradecendo pelos meses de cuidado e amor que havia recebido. Sebastiana ajoelhou-se ao lado dele uma última vez, envolvendo-o num abraço que tentava comunicar tudo que as palavras não conseguiam expressar. Meu menino, você vai ser feliz aqui. Vai poder correr, caçar, ser o que a natureza fez você para ser. E eu nunca vou esquecer como você salvou minha vida quando eu mais precisava de amor. Quando finalmente se levantou para sair do cercado, Dourado permaneceu onde estava, observando-a com uma serenidade que quebrou e curou seu coração simultaneamente. Ela sabia que estava tomando a decisão certa, mas isso não tornava a dor da separação menos intensa. Na porteira do cercado, virou-se uma última vez e viu que ele havia se movido para uma posição mais alta, de onde podia observar a floresta que se estendia além dos limites de sua nova casa. Durante a viagem de volta para Santarém, Sebastiana chorou todas as lágrimas que havia guardado durante meses de negação e resistência, mas entre as lágrimas descobriu algo inesperado, uma sensação de paz e realização que não esperava sentir. Ao salvar Dourado e depois ter a coragem de deixá-lo partir, ela havia descoberto uma força interior que não sabia possuir. Nos meses que se seguiram, Sebastiana estabeleceu uma nova rotina que honrava tanto a memória de sua convivência com Dourado, quanto sua necessidade de reconstruir sua vida social. Voltou a frequentar a igreja, retomou sua participação no Terço das Senhoras e, gradualmente, reconquistou o respeito dos vizinhos que haviam se afastado durante a controvérsia. Doutor Fernando mantinha-a informada sobre o progresso de Dourado na reserva, enviando fotos e relatórios que mostravam sua adaptação bem-sucedida ao ambiente selvagem. Nas imagens, ela podia ver como ele havia desenvolvido a musculatura e a confiança de um predador nato, mas também reconhecia nos olhos dourados a mesma inteligência gentil que a havia conquistado naquela tarde chuvosa meses atrás. Uma tarde, exatamente um ano após ter encontrado Dourado nos arbustos encharcados, Sebastiana recebeu uma visita especial de Dr. Fernando. Ele trouxe notícias extraordinárias. Dourado havia se tornado o macho alfa de um pequeno grupo de jaguatiricas na reserva, demonstrando habilidades de liderança e instintos de caça que superavam todas as expectativas da equipe científica. Dona Sebastiana, disse Doutor Fernando com um sorriso radiante, o amor e os cuidados que a senhora ofereceu nos primeiros meses de vida dele criaram a base emocional necessária para que se tornasse um animal selvagem, equilibrado e confiante. Sua decisão de deixá-lo partir foi o maior presente que poderia ter dado a ele, e também a si mesma. Naquela noite, sentada em sua poltrona na sala onde Dourado costumava dormir, Sebastiana refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. Ela havia aprendido que o amor verdadeiro às vezes exige os maiores sacrifícios, e que a coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir corretamente apesar dele. Sua casa não ecoava mais com solidão. Em vez disso, estava preenchida com a certeza de que havia feito diferença na vida de um ser extraordinário, e que essa experiência a havia transformado numa pessoa mais forte, mais sábia e, paradoxalmente, mais conectada com o mundo ao seu redor. Dourado havia entrado em sua vida numa tarde de tempestade para ensinar-lhe que o amor, em sua forma mais pura, é um ato de liberdade. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Dona Sebastiana e Dourado tenha emocionado você tanto quanto nos emocionou ao contá-la. Se gostou dessa jornada de amor, sacrifício e coragem, não se esqueça de se inscrever no canal
e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias tocantes como esta. Todos os dias compartilhamos novas narrativas sobre encontros extraordinários e transformações da vida. Então fique à vontade para explorar nosso canal e descobrir sua próxima história favorita. E claro, queremos muito saber sua opinião. O que achou da decisão de Dona Sebastiana? Você faria o mesmo no lugar dela? Conte pra gente nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível que vai mexer com seu coração.